Tenho que descompartilhar, não. Entendi. Aqui. Obrigada, meninas. E hoje a minha aula é é do meu amor. Vamos aqui trazer para cá. Pronto. Você faz a prece, Lu? Sim. Vamos, então, Obrigada. com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecendo por esse momento bendito de harmonia, de alegria, de conhecimento, de aprendizado, que a gente tem esse encontro sempre nas quartas-feiras, com a espiritualidade presente, nos auxiliando nessa compreensão, nesse aprimoramento, nesse aprendizado que vai nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, e agradecendo pela nossa saúde, pela nossa possibilidade de estarmos aqui com essa vontade de aprender e de nos melhorar. Vamos pedir para a espiritualidade envolver a Yara, para que ela possa passar as mensagens e os ensinamentos de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Quem que vai ler para mim a harmonização? Eu, Paula. Paulinha, vamos lá. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra um embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe a vida frugal e simples. Inspirou-lhe a vida frugal e simples. Não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu ao serviço ativo no bem de todos, incluindo-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou ao círculo de pecadores contumazes. Induziu a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Só um pouquinho. Pronto. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E, ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal, como garantia de felicidade a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres certamente ainda não acordou para a verdade. Muito bem. Você quer comentar, Paulinha? É diante da humildade em todos os sentidos materiais e físicos que foi apresentado um espírito puro que é o governador da Terra, né? E às vezes o homem tem tanta coisa e não percebe a mensagem que ele veio trazer. Acho que é isso. É bem isso. Lu, você quer complementar alguma coisa? Eu vou só complementar que quando Jesus veio, ele já veio na manjedoura falando que o importante não é os bens materiais, né? Que você tinha que ser simples, humilde. Ele teve todo um crescimento com o Pai, mostrando como é que era o trabalho, e não é porque ele veio enviado para nos ensinar que ele teve uma categoria especial, né? Então, ele teve que trabalhar, ele tinha que ajudar a família, ele participou de todo o processo. Então, ele veio para nos dar realmente o exemplo de que você, não tendo os bens materiais, você pode evoluir, que não é necessário
né? Porque, na época, sabiam que vinha um enviado, estavam esperando que o enviado viesse lá no top do Das poder. galáxias. Então ele vinha já nascer em berço esplêndido, né? Porque ele era o enviado. Justamente ao contrário, ele veio justamente para nos ensinar a simplicidade, a humildade. Ele trabalhou, ele tinha disciplina, né? Ele mostrou principalmente os valores morais, que é a caridade. Ele mostrou que ele tem a tolerância e o mais importante, ele mostrou que todos eram iguais. Então não tinha discriminação, né? Você vê naquela passagem onde a mulher estava sendo apedrejada, opa, deu um trava-língua aqui. Ele chegou e falou assim: olha, quem é que não tem pecado? Então, veja só, aquela mulher que tinha uma série de preconceitos, né, em relação àquela situação, né? Porque, ou seja, ela não traía sozinha, né? Ela precisava de um homem para servir o círculo da traição, mas só ela era cobrada, né? Então, ele também mostrou que não era para discriminar nada, que todo mundo era igual. Então, se ela tinha pecado, quem é que estava apontando que também não tinha? Então, sim, o próprio marido, né? O sim, próprio marido dela não deveria ser uma pessoa muito legal para ela chegar nesse nível? sim, exatamente. Né? Então, veja só a amplitude de ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Então, é essa mais ou menos Eu queria dizer isso tudo sendo ele um espírito de luz e superior, né? Porque ele, antes de ser governador, ele já estava uma evolução muito, muito grande quando a gente ainda era uma célula, né? E mesmo tendo toda essa condição de espírito superior, eu li em algum dos livros que ele teve, até foi difícil para ele diminuir a luz dele para poder reencarnar aqui na Terra. Exatamente. Então, diante de tanta grandeza, ele se submeteu a ser humilde, né? Isso. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa sobre o Cristo? Você sabe, Ara, que a minha mãe era católica, né? Eu já contei para vocês que ela foi catequista durante 25 anos, né? Eu fui criada na igreja católica, mas ela era de uma sabedoria imensa. Eu brinco e falo que ela era muito mais médium e espírita do que qualquer espírita, né? E ela falava assim para as crianças, quando ela dava catequese, ela dizia assim, que fazer o Cristo vir para este mundo foi a mesma coisa que colocar o sol numa caixa de fósforo. Não Belo exemplo, gostei muito. Ela falava isso para as crianças na catequese. Ela dizia, olha, trazer o Cristo para este mundo foi... Ela não falava em reencarnação, óbvio, mas ela falava é a mesma coisa que colocar o sol numa caixa de fósforo. É lindo, né? É lindo. Sabedoria, né? Isso. Com certeza. A nossa aula hoje vai ser sobre ele, mas nós vamos começar falando dele como o nosso co-criador da Terra, porque foi aí que tudo começou para nós, né? Então, quando a gente fala em Cristo, ele não se chama Jesus Cristo. Cristo é a qualidade de espírito a qual ele pertence. Espíritos crísticos, espíritos elevadíssimos, em cujas mãos Deus detém todo o conhecimento e o poder para fazer a cocriação do universo em plano maior. O que é que isso quer dizer? São espíritos capazes de criar planetas, asteroides, satélites, junto com Deus. Espíritos muito antigos, espíritos muito vividos, espíritos muito elevados, muito, muito elevados. Então, como é que começou essa história? Jesus foi o espírito designado para criar o planeta Terra. Então, antes dele ser o nosso irmão mais velho, o filho do Pai, ele é o governador do planeta Terra, como há pouco a Paula disse, ou a Cida, não sei. Por que governador? Porque foi ele quem criou o nosso planeta. E de que forma isso aconteceu? Vamos ver.
Vamos começar falando um pouquinho mais do fluido cósmico para a gente não esquecer como é que as coisas funcionam no universo. O fluido cósmico é também chamado de plasma divino, presente em todo o universo. Nesta substância operam as inteligências divinas ou os espíritos crísticos, né, profundamente ligadas a Deus. Dela recebem a energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Vocês vão ler esse livro e vão entender. Agora nós vamos falar mais rapidamente para a gente entender como é que tudo começou. Ao tomar o plasma divino, essas inteligências convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes, obscuras, gaseificadas ou sólidas, sujeitas às leis predeterminadas. Perduram por milênios, mas se desgastam e se transformam. Então, tudo que temos no universo se modifica. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Ainda não temos a condição de vislumbrar o que isso quer dizer, mas temos condição de entender um pouco. Porque se tudo acontece, a vida começa a partir do plasma divino, das mãos de Deus, a gente começa a entender que nada acontece fora disso ou fora das ordens e da determinação de Deus, nosso Pai. Então, a história começa com Deus, com o plasma divino e com a comunidade dos espíritos puros. Vamos lá. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do sistema... Gente, fechem os microfones, por favor. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, veja, seres angélicos e perfeitos, é o nível mais puro de espíritos que existe, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Então, isso significa que Deus tirou um pedacinho do Sol e deu nas mãos de Jesus. Falou para ele, construa o seu planeta. E a segunda foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, começou assim. A gente sabe que Deus faz... Microfone aberto. A gente sabe que Deus usa o plasma divino para fazer tudo, Jesus e os espíritos crísticos também. Deus tirou um pedaço do Sol, que esta nebulosa solar escrita aí, passou para as mãos de Jesus e falou para ele, construa o seu planeta. E assim foi que começou a nossa história do planeta Terra. Nós fomos criados por Jesus, sob as ordens, sob os auspícios, sob a luz do Mestre Divino. O Divino Escultor. Eu achei essa foto de uma mão passando uma bolinha para outra, uma bolinha iluminada,
perfeita para exemplificar a passagem de Deus para Jesus do pedacinho do sol, né? Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, Jesus reuniu outros escultores divinos, trabalhadores incansáveis, espíritos elevados e outros nem tanto, mas ele juntou uma trupe excepcional para construir o planeta Terra. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Ou seja, ele organizou tudo o que era necessário para que nós sobrevivêssemos neste planeta. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Então, ele criou todas as possibilidades de vida para nós, de vida, de sobrevivência e de existência neste planeta. No livro O Consolador, na questão 261, diz assim: no princípio era o Verbo. Como é que nós devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? A gente vê isso na Bíblia também. No princípio era o Verbo. O que isso quer dizer? Eu procurei trazer para nós menos ciência e mais o que a gente ouve e às vezes não sabe explicar, ou não sabe, ninguém explicou, ou a gente não consegue entender. A ciência vocês vão ver bastante o ano que vem. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Veja, o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então, Emmanuel, no Consolador, está contando para a gente que Deus escolheu alguém muito próximo dele, muito parecido com ele, com muitas características iguais às dele, para fazer com que esse planeta existisse. Olha a importância que Deus nos dá. Ele escolheu alguém muito especial para nos guiar ao longo desse caminho, né? O verbo é uma palavra com origem no termo em latim verbum, que significa palavra. No contexto religioso, o termo verbo, quando escrito com inicial maiúscula, designa a palavra de Deus ou o próprio Deus, tal como escrito na Bíblia Sagrada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente sabe que Jesus e Deus são pessoas diferentes, mas a gente sabe que Jesus é muito próximo do Pai. Esta palavra é usada no Novo Testamento, mais concretamente no Evangelho de João, para qualificar Jesus, que revela a inteligência e a sabedoria de Deus. Jesus veio representando Deus para a Terra, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Em algumas traduções da Bíblia, verbo é substituído pelo termo palavra. A designação de verbo serve para descrever o Filho Jesus, que tem a essência de Deus. Ele é muito próximo a Deus, muito parecido. O Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se transformou para poder encarnar na Terra. A palavra de Deus se tornou um homem. Deus falou e sua palavra, que é parte dele, se tornou uma pessoa de carne e osso, que era Jesus. E essa pessoa, todo o poder de Deus está nela, porque ele é a palavra de Deus. Jesus é Deus agindo sobre o mundo, se relacionando conosco. Ele é o representante mais fidedigno de Deus.
para conviver e ensinar a cada um de nós. A vida organizada no planeta. As construções celulares, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboram na Terra numerosa assembleia de operários espirituais. Então, Deus tirou um pedacinho do sol, deu na mão de Jesus, Jesus se transformou em carne para poder fazer o nosso planeta, fez o nosso planeta, ajudado por inúmeros trabalhadores, e como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Quando a gente começa a olhar as células lá atrás, a gente não consegue, parece uma coisa diferente, uma coisa estranha, mas a gente não para observar a beleza disso, a riqueza desse processo, o quanto Deus é magnífico, o quanto ele fez com que a gente tivesse um processo evolutivo excepcional. Então, começando pelas células. E Jesus e esses espíritos operários que vieram nos amparar, nos dar a vida, eles fizeram com que o nosso processo evolutivo fosse perfeito. Desde a mônada lá atrás, até nos transformando devagarinho em seres ao longo desse processo. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe em seus mais íntimos contornos. Esta matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida, que é o plasma divino. E é por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Ou seja, tudo foi planejado, pensado, elaborado, mesmo sem a menor tecnologia, que é o que a gente pode imaginar hoje, né? Eles fizeram todo esse processo acontecer com uma sabedoria indescritível. As formas de todos os remos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, ou seja, tudo o que aconteceu foi previsto. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, gente? Sem dúvidas? Não. Você sabe que eu assisti uma reportagem, não sei se no Fantástico, onde que eu estava vendo, e que estava falando dos cientistas descobrindo novos planetas, né? E a transformação dos planetas. Aí você fala assim, aí você consegue entender que Deus não parou a criação, né? A criação continua. E aí eles percebem que em alguns planetas existe água, né? Existiu água. Então, ou seja, a evolução ela continua. Então, esses planetas provavelmente vão abrigar no futuro espíritos também, né? Porque não existe só aqui, né? No planeta Terra. Então, aí que a gente percebe a mesma criação. Isso. O que a gente percebe ao longo de todo o processo de criação do universo e do que a gente vem observando hoje com a ciência, que já é... Porque para a gente conseguir entender algumas coisas, a ciência precisava evoluir. Enquanto a ciência não evoluísse, a gente não teria o entendimento. Hoje a gente já começa a ver, a ciência evoluiu bastante, a tecnologia evoluiu bastante para nos mostrar o que aconteceu lá atrás. Né? E sem falar nisso, o que continua acontecendo, porque tudo nasce, cresce, evolui, morre, volta para a Terra. Começa tudo de novo.
A única coisa que não morre é quem mesmo? Quem que não morre? O espírito. O espírito. Isso, o espírito, né? Então, vamos lá. A elaboração paciente das formas. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas, nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Então, toda essa elaboração das formas, ela foi um processo de experiência. O tempo todo foram feitas experiências para que a forma dos seres pudesse sobreviver às condições do planeta. Da mesma forma que o planeta foi se moldando a esta nova constituição. Dá para entender isso, gente? Sim, a evolução, né? Isso, é o processo de evolução. Mas ele começou por aprendizado. Essa é a beleza do processo. Ele começou pelo aprendizado. Aqui a gente traz os ensaios assombrosos, que é como está no livro do Caminho da Luz, que são aqueles seres pré-históricos, né? Eles chamam de assombrosos porque era uma coisa absurda. Vocês veem que, com o tempo, eles foram sendo extintos e foram modificando as formas, mas tudo começou por experiência. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Aqui, monstruosos, eu acho uma palavra pesada, mas é como está no livro e eu trouxe. Monstruosos porque se trata de monstros, seres enormes, né? Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas, que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Eles eram desproporcionais, né? Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias.
com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados da paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Opa, peraí que eu pulei. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, aqui começa a nossa história como ser humano. Quando o planeta Terra foi criado, já haviam alguns habitantes aqui, foram espíritos que foram encarnando aqui, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. A grande transição, acho que vocês vão lembrar disso quando eu começar a ler. Ou vai parecer muito semelhante com alguma coisa, vamos ver? Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Então, nós temos todo o trabalho de Deus, tirar lá um pedaço do sol, dar nas mãos de Jesus, parece fácil, né? Dar na mão de Jesus e falar para ele, faça o seu planeta. Jesus junta uma trupe de espíritos excepcionais para a construção desse planeta. Esses espíritos de Jesus constroem tudo, desde o ar, desde da alimentação, desde tudo, das condições atmosféricas, de tudo, para que nós existíssemos. Então, nós temos aí uma grandeza imensa. A grande transição aconteceu num outro planeta, mais antigo que o nosso, na verdade, numa estrela chamada Capela, da constelação do Cocheiro, que eu vou mostrar para vocês onde ela ficava, onde o povo já havia atingido muitas virtudes em função de serem piedosos, bondosos, caridosos, entenderem e seguirem os ensinamentos de Jesus, mas havia ali uma população de espíritos que queria continuar no crime, só que profundamente inteligentes, um povo muito inteligente. Então, qual foi a proposta? As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. Ou seja, vamos trazer esses espíritos que querem continuar sendo maus para
a Terra, onde eles aprenderiam nos trabalhos penosos do ambiente primitivo as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Por quê? Eles tinham um conhecimento absurdo, eles sabiam de tudo, medicina, química, física, eles já tinham esse conhecimento. O objetivo é que eles trocassem conosco o conhecimento e que a gente os ensinasse a amar nas nossas famílias, criadas por Deus e por Jesus. Então, essa grande transição começou desta maneira. Vamos lá. Foi assim que Jesus, que é o nosso governador, recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça, que era onde, gente? Qual é a pergunta? Onde era? Era nos altos, nos céus, né? Não, gente, era aqui a terra, gente. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça. Ele criou o nosso reino com amor e com justiça e trouxe esses espíritos sofredores para trocarem conosco o seu conhecimento e nós os ensinarmos a amar. Eu não entendi a sua pergunta, Yara, desculpa. A minha pergunta foi, Assim. qual era o reino de amor e de justiça? É o reino de Jesus. Onde é o reino de Jesus? É a terra. Foi o reino que Jesus criou. Claro que a gente não está falando do plano espiritual. Nós estamos falando deste capítulo. Tá, entendi. Não, claro, a Terra foi criada por Cristo, mas ele não é deste mundo, né? É isso que eu não tinha entendido. Não, claro que não. Mas a Terra é dele. Mas a Terra é de Jesus. Você concorda? Sim, agora eu entendi sua pergunta. E quando ele criou o nosso planeta, ele criou com base em amor e justiça. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou estas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Com o auxílio desses espíritos, foram fixados novos caracteres raciais, aperfeiçoando as características biológicas dos seres humanos. Nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Então, quem já estava aqui antes de nós chegarmos? Jesus. De chegarem? Não, quem já estava aqui? Os negros, os orientais. Eles chegaram primeiro que nós. Esses povos foram reencarnando na Terra. De que maneira? De acordo com a missão que lhes era devida. Então, eles vinham para a Terra, eram colocados e a pele deles, a cor da pele, a característica da pele deles era adequada ao ambiente aonde eles viviam. Só isso. A evolução dos símios, inclusive? Oi? Os seres humanos não foi uma evolução dos macacos, inclusive, dos símios? Sim, mas nessa altura do campeonato nós já tínhamos espíritos reencarnando na Terra. Consegue entender, Paula? Não, é que eu estou com duas dúvidas na cabeça. Primeiro que eu achava que Capela era um planeta que tinha deixado de existir porque a população que lá habitava tinha explorado demais o planeta. Tá. E que os dissidentes que vieram para cá eram do bem, e agora estou descobrindo que não era bem assim. Não era, então. É isso. Outra coisa é que eu entendi que tem toda uma evolução da humanidade e o ser humano, ele advém do símio. Sim, meu amor, mas quando o ser humano já renasce, reencarna na Terra, ele já passou por todo esse processo. Quando eu reencarno como humano, eu venho de outras regiões já com o meu espírito em condições de encarnar como humano. Eu estou criando um planeta. Não, é porque você falou das raças, isso me confundiu um pouco, porque... Eu vou falar mais das raças, Paulo.
os orientais, por exemplo, têm os olhos puxados por questão das mãos dos ventos, isso aí eu até entendo. Eu não entendi Isso. essa coisa de que foram os capelinos que seria a raça ariana, né? E é isso que eu não entendi, porque para mim Na verdade, olha, todo esse conhecimento que foi passado para nós é um conhecimento meio conveniente, né? Então, o que nós vamos tentar fazer aqui é desmistificar isso. O planeta Terra, quando ele foi criado, quando nós chegamos nesse ponto de Capela, nós já temos encarnados na Terra habitantes vivendo, povos antiquíssimos. O que esses habitantes de Capela vieram fazer aqui é tentar se recuperar e nos ensinar. Tanto que dessa trupe toda, os egípcios, que foram o primeiro povo de Capela estabelecido no Egito, eles eram o povo mais culto. Eles vieram, fizeram o que tinham que fazer, voltaram para Capela e não reencarnaram nunca mais. Fizeram o que tinham que fazer, voltaram e não desapareceram. Você vê que não tem muita sequência do povo egípcio. Não, eu entendo a questão do conhecimento, né? Tem até aquelas teorias de eram os deuses astronautas, de Eric von Däniken. Eu só fiquei mesmo na dúvida da questão do povo da raça branca, né? Tá, você conseguiu entender até aqui, pelo menos? Consegui, mas ainda fiquei em dúvida na questão dos brancos, mas tudo bem. Você vai entender agora, você vai entender agora. Espera aí. Não quer dizer que os brancos sejam superiores, muito pelo contrário. Não, nem pensar nisso. A raça adâmica. A raça adâmica foi essa raça que veio com veio de Capela e que ficou sendo chamada de adâmica por causa da figura de Adão, que era um habitante que já morava aqui. Logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, ou seja, os planetas também evoluem, como a Terra está saindo de um planeta de prova e expiação e passando para um planeta de regeneração, Capela passou por isso. Aqueles espíritos que não se adaptavam à nova realidade foram conduzidos a planetas inferiores. No caso de Capela, eles vieram para a Terra, com o objetivo de ensinar e passar todo o conhecimento que eles tinham para as pessoas. Nós estamos vivendo esse momento. Ou não? O que é que vocês acham disso? Sim. Ninguém? Não, eu também acho que sim. Transitório, de transição, realmente. Isso, Tu tá levando a Eu não sei Então, se eu estou entendendo bem, estou igual a Paula, às vezes aqui reflexiva, né? Mas, tá. assim, eu estou entendendo, vocês me corrijam aí, Yara, é assim, você está partindo de um ponto da criação do planeta, quer dizer, você falou da cocriação, você falou de tudo isso, mas existiu aí uma evolução que vocês mesmas explicaram em aulas anteriores. Então, você não está remontando mais a isso, você já está partindo de um ponto em que, assim, a Terra foi criada, ok, depois tem todo o hiato evolutivo, os minerais, vocês explicaram. E eu falei para vocês que a ciência ia ficar para o ano que vem. Você está falando, por exemplo, que a povoação por seres humanos, como a Paulinha bem falou, veio também da evolução que vocês bem explicaram, claro, mas também veio de outras situações, como, por exemplo, a questão dos exilados de Capela, exato. E que eu quero acreditar, não sei se vocês podem me corrigir, que também não foi só de Capela, eu acredito que a gente sempre vem recebendo pessoas que talvez, assim como nós, quando a Terra der esse salto para o mundo regenerado, talvez alguns daqui que já estão sendo, talvez, retirados, já não voltem para cá e vão para outros planetas que estão em desenvolvimento, eu quero acreditar que na Terra isso ainda continua acontecendo pelo nosso processo evolutivo. Eu não sei se é mais ou menos isso que você está trazendo, Yara. É isso. Veja, eu não quis trazer a parte científica para nós, porque vocês vão estudar isso ano que vem. O que eu quis mostrar para vocês é como o planeta Terra foi criado, por que Jesus é o nosso governador, né? Por que ele é o co-criador do planeta Terra? Como é que as raças chegaram até aqui? Vocês vão estudar isso aprofundadamente a partir do ano que vem.
tá? Então, o que você disse faz sentido, sim. Tudo evolui. Tudo modifica. Os planetas evoluem. Antigamente, na época que tínhamos os animais pré-históricos, a Terra era bem diferente do que é hoje. Tudo foi se adaptando a uma nova realidade. E assim é por todo sempre. O tempo todo, isso é um ciclo. Perfeito. A gente tem que entender que nessa fase da raça adâmica estão todos hominais, né? Estão todos raça humana já. Né? Então, essa vinda dos capelinos é porque eles tinham que evoluir também. Eles não podiam ficar estacionados. Então, aqui não é um planeta de provas e expiações, eles vieram para expiar, né? Nos auxiliando. Então, foi uma oportunidade para eles, né? Então, vocês vão para lá, vamos para lá. Ou existe um planejamento reencarnatório? Eles também tiveram esse planejamento. Só que eles estavam esse lá planejamento contempla todos nós. Então, eles vieram falar assim, olha, vocês vão ter essa oportunidade, estou eu lá falando, né, com os espíritos lá, né? É o seguinte, o que temos para hoje é vocês voltarem para o planeta Terra, vocês irem para o planeta Terra e ajudarem aquele povo a evoluir. Vocês estão afim? Aí eles, não, estamos dentro. Então, aí, eles vieram para nos auxiliar nesse processo de evolução a nível da inteligência, que nós estávamos patinando. Né? Então, eles iam ter a grande oportunidade de evoluir, e nós também. Né? Então, juntou... Eles vieram nos ensinar medicina, engenharia, arquitetura, tudo aquilo que para eles já era muito comum. E nós, como um planeta primitivo, não sabíamos nada, precisávamos aprender. Então, essa era a tarefa que foi dada a eles. Vocês vão ter uma oportunidade, orientando esses irmãos que estão começando lá, vocês vão para lá para ensiná-los. E, em troca, vocês vão aprender a amar. É uma oportunidade. O que me reporta, por exemplo, nos dias de hoje, nesse momento que a gente vive, são esses grandes cientistas, esses caras que vêm e que dão um upgrade na medicina, na ciência. Né? Então, você fala, vem um cara, vem uma pessoa, né? Que nem aquele cientista que tinha aquela doença, né? Agora, não, Steven... Não sei, isso. Então, você vê, era um cara, né? Ou seja, ele veio com essa missão. São inteligências superiores. São inteligências superiores, exatamente. Então, que vem para nos auxiliar a dar um empurrão maior. Né? E quantos outros ele deixou através do ensinamento? Né? Quantas outras pessoas... A penicilina foi criada assim, o rádio, a eletricidade, tudo isso foi criado dessa forma. São espíritos que têm insights de fazer as coisas, mas que são inspirados pela espiritualidade, só que eles têm o conhecimento. Então, eles são colocados nos planetas que precisam acordar. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender. Traços do mundo também, né? Ficou mais fácil, gente? Vocês conseguiram entender isso? Alguma dúvida? Acho que dá para entender, sim. A minha questão é mais na evolução do homem mesmo, mas acho que isso é mais para frente, você mesma já vocês vão estudar detalhadamente essa migração do macaco para o homem. Isso, é aí que ficou minha dúvida, mas acho que não é o momento agora. Isso vai acontecer mais para frente, tá? Tá. Então, vamos lá. Logo que o mundo alcança um de seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, operam-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. E é então que se realizam as grandes emigrações e imigrações. Foi uma dessas grandes imigrações, vindos de uma outra esfera, que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por esta razão chamada raça adâmica. Quando ela chegou à Terra, já estava povoada desde tempos imemoriais. Isso está na Gênese, tá, gente?
Essa transfusão, olha lá, Cida e Paula, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Individualmente, quando a gente traz um espírito específico, como Steve Jobs, ou quando a gente traz uma massa de espíritos, como de Capela. Deu para entender isso? A gente traz, não, Deus manda, né? Sim, sim. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro, onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Esse processo seria maravilhoso não fizéssemos tanta patifaria como fazemos, né, gente? Aqui, a estrela de Capela, ela não é um planeta, ela é uma estrela, ela faz parte da constelação do Cocheiro e ela dista da Terra 42 anos-luz. Só que toda a constituição de Capela é muito parecida com a Terra. Por isso, foi escolhido de Capela para a Terra. Olha o tamanho da Terra com relação à estrela Capela. Por muitos séculos, esses espíritos que vieram de Capela não veriam a suave luz da Capela, mas trabalhariam na Terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Porém, pasmem, ainda existem espíritos oriundos de Capela entre nós. Eu também já ouvi falar isso. Não temos como precisar, mas existem, né? Acho que para fazer mais uma vez essa transição que a gente precisa passar. Vocês veem que nós tivemos agora a pandemia, entre outras coisas, vários acidentes, com muitas pessoas desencarnando, né? Isto é um processo de transição. Tudo bem até aqui, gente? Olha, eu vou até fazer um questionamento, assim, porque outro dia eu estava andando na rua e estava observando, sabe? Quem está falando é a Patrícia. Eu sei. Não sei, 2 anos de pandemia, parece que a vida está igual que era 2019, 2018. Não vejo, assim, que tenha mudado alguma coisa, não. Não sei, no meu entendimento, sabe? Tá. Mudou sim, Patrícia, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Acho que a minoria, né, que deu uma mudada, né? Deu uma mudada em algumas coisas, no apego às coisas materiais, mudou, né? Porque as pessoas foram forçadas a serem solidárias, né? Alguns gostaram da ideia da solidariedade e continuam. Alguns gostaram da ideia de buscar ajuda espiritual e continuam, mas não são todos. A ideia é que a gente tivesse atingido o maior número. Mas tudo está dentro do planejamento de Deus, tá, gente? Não tem nada fugindo ao controle, absolutamente nada. Embora para nós pareça isso. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, a raça adâmica deu origem a 4 grandes grupos. Os árias, né, que originaram a maioria dos povos de origem indo-europeia, como latinos, celtas, gregos, eslavos e germanos. A civilização egípcia, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, esses espíritos que vieram... Lembra que eu falei, acho que eu falei para vocês, para essa turma, que os hindus e os egípcios sabiam os segredos da mediunidade, da superioridade, de todas as coisas. Lembra que eu falei? Olha porque eles sabiam. Eles vinham desses povos de Capela. Você quer falar, Rosa? Não, eu tô pensando no que você está falando. Estou aqui assustada, porque, assim, né? Não, é quando você fala a coisa de Israel,
eu fiquei pensando, por que Israel, né? Quer dizer, é localizado, que é um povo que é igual a todos aqueles, para nós árabes, né? Daquela região. Então, assim, eu só estou refletindo junto com você aqui São nas os tuas povos, falas. são os povos mais antigos que habitaram o planeta Terra, né? E ainda estão aqui. Agora, não quer dizer que todos tenhamos aprendido, né? É porque, na realidade, são povos que ainda, alguns povos que estão em guerra ainda, né? Quer dizer, a guerra é uma constante naquela região, né? Quer dizer, são Por só isso a que a gente antiguidade, precisa rezar. muito, né? Muito, Muito, muito. muito e Para que sempre, eles né? entendam o quanto ensinamento eles já tinham antes de nós. Pois Quanto é exatamente ensinamento. por isso que eu estou aqui refletindo, né? Onde Porque Jesus nasceu, né? é Ele exatamente veio isso. com todo. Eles estavam esperando que o rei viesse, né? Que viesse um príncipe, Poderoso, dando toda a ordem. pompa e circunstância, mas que Aham. nasceu numa manjedoura. Que veio Olha como exatamente são o as oposto coisas. do Exato, esperado, talvez, né? exato. E nem assim eles conseguiram entender os ensinamentos. Porque assim, Nós vamos ver mais coisa, nós vamos ver mais coisa. não, Diga, eu só estou Elaine. aqui refletindo, assim, eu estou mergulhando aqui. Isso. Diga, Elaine. É uma coisa que ficou meio confuso, que a gente fica refletindo tanta coisa e, ao mesmo tempo, foge. Você falou que, principalmente os povos lá no Egito, né, que veio aquele povo para cá, né, e depois foi embora e sumiu. O que dizer a respeito, então, das pirâmides que tem aqui escondidas debaixo em Manaus, quer dizer, na vegetação de Manaus? A gente não tem muita coisa que a gente não é capaz de decifrar ainda, né, Elaine? Na flora amazônica ali, também tem pirâmides Existe ali muita também. coisa, existe muita coisa que ainda vai ser descoberta, vai ser falada. A gente descobriu há pouco que as plantas falam, que elas sobrevivem, que elas se ajudam, né? Tem muita coisa que ainda vem à tona, mas por enquanto é premeditado tirar conclusões a respeito. Porque então eles não se focaram só no Egito, né? Eles também estavam aqui no nosso país, também aqui no Brasil. Não dá para responder isso agora, Elaine. E não dá para situar. Eu não arriscaria te dar essa resposta agora, porque não tenho esse conhecimento. Porque e a gente outra não coisa consegue. que eles dizem também que o mundo ele a Terra em si era toda fechada, e depois teve aquela, como se fosse um terremoto, e ela se abriu, né? No caso, se abriu e fez os continentes. A parte científica você vai estudar o ano que vem. Tá bom. Tenha a sua atenção aqui agora. Tá bom. Porque é importante a gente entender essa situação dos povos para começar a entender a importância do conhecimento da doutrina espírita. Olha quanto ensinamento já estava disponível para a gente nesta época. Olha quanta coisa veio para nós nesta época. Tudo bem? Posso seguir? Tudo bem. Bora! Bora lá. que a gente vai continuar aqui, ó, pensando. Olha lá. Uma coisa que a doutrina espírita viu? Uma coisa. Nossa, eu pensei exatamente isso. Porque são os conceitos científicos que a gente conhece e fica tentando aplicar o que você está explicando. Não, e às vezes... não se prendam a isso. Prestem só atenção nas coisas que eu estou trazendo e depois vocês tirem as suas conclusões. Uma coisa legal é a gente saber como é que funciona o processo evolutivo. Por quê? Porque a gente percebe que tudo muda. E se vier alguma coisa que prove o contrário disso que eu estou trazendo até aqui, a doutrina espírita vai aceitar. Se houver uma forma de provar, a doutrina espírita vai aceitar, vai repensar, vai pesquisar e vai trazer. Então, o tempo todo isso muda. A certeza da mudança é muito grande, graças a Deus, né? De aceitar que as coisas podem mudar. Aqui tem esse... Né, Yara? Oi? Só Deus é imutável. Só Deus é imutável, só Deus. Aqui eu gosto desse quadrinho que diz assim: tem certeza que esse caminho foi a melhor escolha? O caminho evolutivo, tá vendo?
E aí o cientista responde para ele, não, mas podemos ir com consciência e torná-la a melhor escolha se isso não for possível mudar o roteiro. Eu acho isso de uma sabedoria impressionante. E quem é que já estava aqui? Olha a riqueza de raças que nós somos, gente. É Deus, isso é Deus. Como é que Deus pode criar seres tão maravilhosos? Tanta diversidade. Olha que coisa mais maravilhosa. A geologia, ciência nascida no século XIX, através de rigorosa observação dos fatos, esclarece com precisão matemática a história da formação da Terra, escrita em suas camadas geológicas, identificando os diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O estudo das camadas geológicas atesta formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da gênese orgânica e do globo. Ou seja, tudo muda, inclusive a aparência das pessoas que habitam a Terra. Quanto mais a gente evolui, mais evoluída vai se tornando a nossa aparência, mais evoluído vai se tornando o nosso planeta. Não é uma coisa que acontece só comigo, é um processo que envolve todo mundo. A gente vê essas fotos aí, pessoas assim do século XIX, começo do século XX, comparando com hoje em dia, né? As pessoas, além de estarem mais bonitas, estão mais joviais, né? É uma forma de ver o processo. É uma forma de ver o processo. Ou seja, nada é estacionário. Como é que eu uma posso coisa admitir? que faz refletir bastante vendo essa foto aí é que assim, a diversidade ela sempre existiu, né? A diversidade está aí para é nossos olhos. A gente está comprovando isso. E mesmo é uma assim, riqueza. E quanto preconceito com essa diversidade, né? Pois é. Quanto preconceito, quer dizer... Quanta ignorância, né, Rosa? Se ela está aí, é porque a gente tem que aprender com isso. É com essa isso. Diversidade. Exatamente, Rosa. É com essa diversidade que nós precisamos aprender. É justamente isso que fala na harmonização, que Jesus veio para todos. Isso, né? exatamente. Para todos, então, sem discriminação. E eu acho que a ciência e a tecnologia, com a globalização, a Patrícia estava falando, mas será que está melhorando? Está melhorando porque as notícias dos telejornais, dos jornais, elas vão mostrando tantas situações de preconceito que nos deixam, que nos dão uma chacoalhada, né? Será que eu também estou fazendo isso? Então, é através Fazem refletir, né, Luzia? Exatamente. Então, fazem refletir, né? se eu, às vezes, não vou demonstrar, mas aquilo já ficou interiorizado dentro de mim, né? Então, sim, é importante por isso que a gente né? não deve se contentar com o que a televisão nos traz. Jamais. Em hipótese alguma, a gente precisa buscar as informações corretas, né? E aqui nós temos as informações bem fundadas, né? É muito lindo isso, é muito fascinante, né? Eu sou encantada por esse processo, de verdade. Realmente de onde vieram? Diga, Rosa. Não, é fascinante tudo isso, né? Porque é uma reflexão que provoca na gente muito grande. E isso eu adoro esse processo, sabe? Todas essas pessoinhas têm muito a ensinar. Todas essas pessoinhas aprenderam coisas importantíssimas, que a gente simplesmente joga no lixo, porque a gente se acha, né? Então, vamos lá. De onde vieram para a Terra os seres vivos? No Livro dos Espíritos, na questão 44, a Terra lhes continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germens de todos os seres vivos. Então, quando a Terra foi criada, nela já estavam os germens que iriam brotar os seres, aonde os espíritos que vinham de diversos lugares iam reencarnar.
Por isso que a Terra já era habitada quando vieram os habitantes de Capela. E os de Capela vieram para cá apenas para nos ensinar processos, né? Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Tudo foi laboriosamente planejado. Tudo. Quando se deu o aparecimento do homem na Terra, questões 48 e 49 do Livro dos Espíritos. Todos os vossos cálculos são quiméricos. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Então, não adianta a gente ficar elucubrando coisas que a gente não tem condição de entender detalhadamente. Porque, primeiro, nos falta ainda um sentido para ter essa compreensão sobre Deus. Mas aqui a gente já começa a alinhavar a nossa história. Quem somos? De onde viemos? Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Olha o ciclo de novo, gente. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo desses últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizaram. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. Isso está na Gênese, Teoria sobre a Formação da Terra. A Gênese é um livro que a gente vai estudar bastante, do básico 3, mediúnicos, a gente estuda bastante a Gênese. Existem muitas coisas que é melhor a gente ir devagar, começando a entender pequenos pedaços, porque o processo é enriquecedor, é maravilhoso. Deus é perfeito, ele não fez nada errado. Da mesma forma que Jesus construiu esse abençoado planeta da forma correta, da forma que nós precisávamos, mas nós nunca estivemos satisfeitos com isso. Nunca. E não é que a gente deva se contentar e não evoluir, não é essa a ideia. Mas a gente tem que ter a consciência de que tudo que nós precisamos, nós temos. O que nós precisamos para cumprir a nossa tarefa aqui na Terra foi feito. Absolutamente tudo foi feito, detalhe por detalhe. É isso que eu quis trazer na aula de hoje, quando a gente fala do Jesus co-criador, da beleza desse processo de criação do planeta Terra, do quanto Jesus é maravilhoso, do quanto ele foi especial, do quanto ele nos amou desde o princípio. Olha tudo que este ser criou para nós. Olha quantas possibilidades ele nos deixou. A aula é sobre Jesus. Então, eu não vou falar de detalhes. Eu quero dizer que Jesus é o ser mais maravilhoso que Deus colocou nesse planeta. Jesus é o ser mais especial que Deus deu. Deus escolheu Jesus para fazer o nosso planeta. E ele fez tudo, gente, ele fez tudo. É isso que a gente quer mostrar aqui. A diversidade das raças, a diversidade das locações, a diversidade de processos. Olha a infinidade de coisas que nós temos à nossa disposição e que não sabemos usar, infelizmente, né? O homem surgiu em muitos pontos do globo terrestre, questão 53 do Livro dos Espíritos. Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças.
Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Por que que a gente é preconceituoso e ignorante se esse era o objetivo do Pai? Que as raças se misturassem. Que direito eu tenho de ter preconceito? Acorda, menina, vem cá. Achou-se a terra, assim, povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui no meio do nosso desenho, ó, formação da Terra. Tá vendo? Ó? 4 bilhões e 600 milhões de anos. Aí a gente vem vindo nessa espiral, olha que beleza. Olha que coisa mais linda esse processo. E aí vem alguém e me diz que o mundo foi criado em 6 dias, pelo amor de Deus, né? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Hein? Vocês percebem que tudo aquilo que a gente aprendeu errado? Está cientificamente comprovado de que isso era impossível. Adão e Eva não foram os primeiros habitantes, foram uns dos primeiros habitantes. Caim e Abel não foram 2 irmãos que se mataram, foram 2 personagens para nos explicar a personalidade dos seres humanos. Ou seja, tem muita coisa que foi nos ensinada de forma equivocada. Hoje a gente tenta aprender assim, e pode ser que amanhã isso também sofra mais mudança. Então, a gente tem que ter essa noção, tá bom? Tudo bem, pessoal? Morreu tudo? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Ai, que medo! Tudo bem. Então, tá bom. Agora vamos falar mais um pouco dessa coisa excepcional, desse meu amor. Vamos lá. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 625, a gente vai estudar isso em todos os anos do curso da Doutrina Espírita. Essa pergunta vai aparecer, pode gravar, tá, gente? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Isso! Único. Único! Lindo! Então, vamos começar aqui na história, que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho da história. A primeira revelação que Deus nos trouxe para nos acordar para a vida foi quando Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Por quê? Porque estava uma Babilônia, estava uma alegria só, uma farra. Não é isso? Casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana. Moisés subiu lá e voltou mostrando que o buraco era mais embaixo, que o pessoal tinha que acordar para a vida. Então, eram leis específicas para um povo ignorante, desregrado, que precisava urgentemente se alinhar aos ensinamentos de Jesus. Então, os 10 mandamentos são leis rigorosas. Não matarás, não roubarás. São coisas que não precisariam ser ditas. Se a gente parar para pensar, você não precisa saber, ninguém precisa dizer para você não matarás, porque você sabe que matar é errado. Não é isso? Mas naquela época eu precisava disso. Aí... Só uma observação, Yara. Esse Deus aí é com D maiúsculo, é um Deus real, né? Não é um Deus aí. Não, é um Deus, com D maiúsculo. Falha minha. Yara, e essa
E esses 10 mandamentos foi uma mensagem psicografada, né? Sim, foi uma mensagem psicografada, porque Foi a Moisés primeira, era o né? médico. Foi a primeira mensagem psicografada, que a gente tem conhecimento, né? Porque na nossa história, pelo menos, foi, porque os espíritos que vieram de Capela sabiam disso de cor e salto alto. Pedra, né, gente? E na pedra, o que não é fácil. Sim. Está pensando o quê? Aqui no Brasil o processo é bruto, o sistema é bruto, filha. Vamos lá. No Brasil não, na Terra, né? Aí veio a segunda revelação, que foi Jesus. Foi quando ele veio para a Terra. E o que ele disse? Eu não vim destruir as leis que Moisés trouxe. Eu não vim destruir as leis que os profetas pregaram na Bíblia. Tem o microfone aberto, gente, por favor, dá para fechar? Então, Jesus explica que ele não veio destruir as leis de Moisés e nem as leis que os profetas trouxeram, mas ele veio explicá-las, ensiná-las, dar-lhes o verdadeiro sentido e adaptá-las ao grau de adiantamento dos homens. Veio mostrar que Deus é um Pai misericordioso, amoroso e justo. Já era um outro tempo onde se esperava que o entendimento das pessoas fosse maior. Foi, mas não tanto como precisaria. E antes dele ir embora, ele disse que teria uma terceira revelação, que seria o Consolador prometido, que é quem mesmo? Espiritismo. Isso! Minha bandeira! É isso aí. Minha também. Isso, beleza. Já podemos lançar a plataforma política, está na época, hein? Olha lá, veio mostrar que Deus é um Pai misericordioso, amoroso e justo. Muito bem. A gente ouve falar nas leis e nos profetas, e fala, e fala, e fala, e ninguém explica essa birosca. Isso é uma coisa que me incomoda. Então, tá aí. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei de Deus. Esta é a lei de Moisés. Esta é a lei dos profetas do Velho Testamento, que estão aí bonitinhos eles. Olha que belezinha. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quando fala as leis e os profetas, são as leis de Moisés e as leis desses profetas do Velho Testamento. Tudo bem? Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia? Sim. Sim. Jesus resumiu tudo nessas duas, porque às vezes as pessoas perguntam, mas e não roubar, e não matar, não é, mas se você amar o teu próximo como a si mesmo, você não vai fazer nada disso. Exatamente. Então, a lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como você ama a si próprio. Fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria de receber. É isso, né? Então, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota ou iota, né? O que Jesus quis dizer com isso? Que a lei de Deus fosse praticada na íntegra, por toda a terra, em toda a sua pureza, com todas as suas implicações e consequências, sem privilégios. Ou seja, tudo aquilo que eu causar, eu terei que passar para poder aprender. Então, se eu puder começar a evoluir agora, esta é a hora, né? Mudar as coisas, entender a grandeza do processo de criação do meu planeta, a grandeza de ter um espírito como Jesus criando o meu planeta. A beleza disso é enorme, gente. Na questão 282 do livro Consolador, Emmanuel fala o seguinte: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas, ou seja, o Velho Testamento veio e criou a base das leis. O Evangelho veio para nos ensinar que essas leis têm que ser cumpridas com amor, com verdade, com caridade, com justiça, né? Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus,
não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo, o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Ou seja, além de ter tudo isso, esse edifício tem que estar dentro de mim, alicerçado, e eu cumprindo tudo isso que eu estou aprendendo. É por isso que nas nossas preces a gente tem sempre que pedir a Deus que ajude esses povos que ainda não conseguem entender os ensinamentos de Deus e de Jesus, que comecem a perceber a grandeza, a beleza disso, que possam se ajudar, que ainda tenham tempo de mudar alguma coisa, que ainda possam se ajudar no seu processo evolutivo. É isso que quer dizer. O Velho Testamento veio para alicerçar os ensinamentos de Deus. Mas foi o Evangelho e Jesus que nos mostraram que isso tem que ser construído com amor. Tudo bem, pessoal? O papel de Jesus foi dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ensinou que a verdadeira vida é vivida nos reinos dos céus. Ensinou o caminho para chegar a esse reino. Os meios de nos reconciliarmos com Deus e de pressentirmos esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos nossos destinos. Mas ele não disse tudo, pois não tínhamos condições de aprender ainda as verdades eternas. A ciência precisaria progredir para ajudar no processo. Estamos nesse processo já, né? Ele nos ensinou a falar com o nosso Pai, através da prece, o Pai Nosso, né? Ele trouxe a forma de nos dirigirmos ao Pai e de pedirmos aquilo que precisamos, mas nos conscientizando que nós também precisamos fazer a nossa parte. Quando ele diz assim, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E as parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Então, Paulo Alves de Godoy, que é um autor que vocês vão estudar muito, para quem fizer os Aprendizes do Evangelho, tem um livro que se chama As Maravilhosas Parábolas de Jesus, e ele diz o seguinte: Jesus, em sua passagem pela Terra, achou conveniente transmitir alguns ensinamentos através de parábolas, para que as mesmas não sofressem deturpações, e no momento propício em que os homens estivessem preparados, eles seriam esclarecidos. As parábolas trazem respostas e esclarecimentos para inúmeros casos e problemas que afligem a nossa vida. Naquela época, ele usava os meios que ele dispunha para poder fazer com que as pessoas entendessem os seus ensinamentos. É isso que Paulo Alves de Godoy está explicando aqui. Aí, Caibar Schutel, que é aquele livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é o que eu mais gosto, diz assim: muitos missionários vieram à Terra, mas só um se conta que aliou a palavra aos fatos, os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna, aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e, ao mesmo tempo, mais simples que se pôde conceber. Caibar Schutel foi quem escreveu esse trecho, falando das parábolas. Ou seja, ele mostra para a gente que Jesus usou a palavra e a vivência das pessoas daquela época para poder ensinar as coisas, para que eles pudessem entender o que se passava. E no livro O Consolador, Emmanuel nos diz o seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Agora nós estamos começando a entender a Bíblia melhor, o Evangelho melhor. Então, essas coisas começaram a se desabrochar para nós, mostrando a beleza de todo esse processo evolutivo, de todos esses ensinamentos. Na questão 286, Emmanuel traz o seguinte: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado
tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Claro que não, né, gente? O Calvário representou um coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo dos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão demonstrar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Compreender as Escrituras, compreender o Evangelho, é muito importante que a gente saiba isso. Há quanto tempo isso está escrito? Há quanto tempo isso vem sendo falado? Nós precisamos acordar para isso, gente, urgente. Ele nos deu todos os meios para evoluirmos e até seu último momento de vida nos deu exemplos. E até hoje não o ouvimos. Continuamos apegados à matéria sem perceber o que de fato importa. Quais são os reais valores? Quando nós vamos acordar? É isso. A aula de hoje era sobre Jesus. Atingiu o objetivo? Deliciosa a aula. Falar sobre Jesus é... Você falou meu amor, eu queria te dizer assim, o meu também, acho que é o nosso. Uma aula muito bonita. A gente não sente o tempo passar, né? A gente fica tão envolta que... Então, vocês vão ter muito tempo de verificar esse processo da mudança do corpo do animal, da ameba, tudo. Vocês vão ver isso muito a partir do ano que vem. E a aula hoje era sobre Jesus. Eu só queria trazer para vocês o que ele fez por nós como co-criador do planeta. Como é que as raças vieram para a Terra, como é que elas apareceram, por que essa diversidade? E trazer para vocês a importância de que a diversidade era necessária e que a mistura era necessária. Quem somos nós para dizer o contrário? Né? Às vezes, uma coisa que eu gosto muito de falar nisso nas minhas aulas, eu não sou perfeita, estou cheia de defeito, mas quando a gente critica alguém pela sua opção sexual, pela sua opção religiosa, pela sua opção de vida, que direito nós temos de nos arvorar e dizer que a nossa forma de enxergar isso é a correta? Somos todos espíritos criados na perfeição de Deus. Mas não somos melhores uns que os outros. A mistura de raças era o objetivo de Deus. Como é que a gente pode criticar quando encontramos pessoas se aliando a raças diferentes, casando pessoas de raças diferentes? Percebem como é sério isso? Então, precisamos voltar os nossos corações, os nossos espíritos, os nossos pensamentos para esses ensinamentos. Esses 3 primeiros anos de estudo básico são maravilhosos para depois ir para o mediúnico. Se vocês não quiserem trabalhar mediunicamente, não façam o mediúnico, façam aprendizes do Evangelho. É maravilhoso. Vocês vão estudar a Bíblia. É maravilhoso. É maravilhoso. A Luzia pode dizer se eu estou falando bobagem ou não. Então, eu não me aprofundei na criação e na evolução dos corpos, porque não era o objetivo da aula. O objetivo da aula era falar de Jesus e daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele criou para nós. Tem uma pergunta para fazer. Faça. Do curso Aprendiz do Evangelho, né? Nós vamos estudar a Bíblia, assim, o Antigo Testamento, o Novo também? Não. Nós vamos estudar o Novo Testamento. Vamos falar... Sim. Talvez fizer uma pincelada ou outra no Velho Testamento, mas é muito pouco. Tá, o estudo bíblico é o Novo Testamento. Por quê? Eu não sei se vocês sabem que o espírita usa a Bíblia de Jerusalém. Estou procurando para ver se a minha está aqui. Vocês sabem por quê? Qual a diferença? A diferença é que ela não tem o viés religioso.
ela não tem opinião própria, como tem a católica, como tem a evangélica. Ali, ó, a Luzia está mostrando a Bíblia de Jerusalém. Ela é... Não dá para ver. Ela não para. Está invisível. Peraí, deixa eu pegar. Ela está pelo fundo, ô Luzia. Quando você tem fundo, você não consegue ver. Aí Isso. melhorou. Peraí. Põe na frente do teu corpo. Tá. Deu para ver? Deu. Ó, tá aqui. Obrigada, a Bíblia Rosa. de Jerusalém. Então, essa Bíblia ela focaria mais a parte histórica, né? Não, ela é a Bíblia. É a Bíblia. Tá. Ela tem tudo que uma Bíblia tem, só que ela não tem o viés do católico ou do evangélico. Ela é neutra. É por isso que eu escolhi usar isso. Oi. Você estava falando isso e me ocorreu que parece que na Bíblia evangélica, o que ela difere da católica é que ela não tem, parece que alguma coisa do Antigo Testamento, não é? Eles adaptam para aquilo que eles ensinam, né? Interessa, né? Por interesse deles. Né? É como sempre, né? A gente vê que as religiões procuram manobrar as pessoas em proveito próprio. Que triste. O objetivo não é esse, o objetivo é que a gente conheça os ensinamentos. Na e o realidade, estudo isso da passa por cima do objetivo maior, né? Que é o objetivo de Deus, exato. O objetivo do estudo bíblico no Aprendizes do Evangelho é riquíssimo. Atos dos Apóstolos é maravilhoso. Estudar as obras de Paulo e Estevão, 50 anos depois. Estudar A Caminho da Luz. São livros riquíssimos de conhecimento, de ensinamento. Então, se vocês não quiserem trabalhar mediunicamente, façam Aprendizes do Evangelho. Não vão para o mediúnico, entendeu? Porque quando a gente começa a estudar o mediúnico, nós já começamos a abrir canais e aí, ao invés da gente se ajudar, a gente se prejudica. Então, mas façam o estudo do Aprendizes do Evangelho. Nós fizemos depois do mediúnico, né, Lu? Sim. A Lu fez então, você ano aconselha a fazer antes? É isso, Yara? Não, não é que eu aconselho a fazer antes. Todos nós temos um ciclo a cumprir aqui, né? Tem pessoas que já têm desenvolvimento mediúnico em andamento. Então, essas pessoas precisam fazer o mediúnico. É importante educar a mediunidade. É necessário. O processo no GEMB é ID básico 1, 2, 3, mediúnico 1, 2, 3, aprendizes 1 e 2, filosofia 1 e 2. Tem filosofia Esse também? é o processo. Oi? Bonito. Tem filosofia também? Tem filosofia também. Ai, gostoso. Tem. Então, o GEMB tem esse caminho a seguir. Porém, o que eu estou dizendo? Quando a gente vai trabalhar mediunicamente, que a gente sabe que é o que a gente quer, é o que a gente já sente necessidade por várias razões, então a gente faz o curso mediúnico e depois faz o Aprendizes. Mas se você não tem... O objetivo sempre de trabalhar, não só para o conhecimento, né? Isso, porque o mais importante é que se você adquire conhecimento e você não distribui, para que você está adquirindo conhecimento? Mesma coisa, você vai fazer o curso da mediunidade com o objetivo de você trabalhar, de você trabalhar na Seara de Jesus, então, que é num centro, né? Que é por aí. Então, a gente estimula o estudo, mas com o objetivo de compartilhar. Né? Esse é o grande objetivo. Tem uma vertente espírita que se chama Aliança Espírita, que eles trabalham com o foco da reforma íntima. Mas o Espiritismo trabalha com o foco da reforma íntima também, né? Eles trabalham de um outro jeito. O que a gente precisa entender? Quando a gente começa a estudar, a gente tem que pôr em prática para o nosso próprio bem. Não adianta eu vir aqui essas horas com vocês e a gente não praticar o que a gente fala aqui. Tudo que a gente fala aqui é importante para a nossa evolução, para a nossa mudança, para o nosso entendimento. Né? A mesma coisa é o curso de passes. Tem muita gente que é louca para fazer o curso de passes. Faz o curso de passes e não vai trabalhar. E a casa espírita precisa de muito trabalhador. Então, quando a gente começa o curso de passe e o curso mediúnico, a gente tem que começar com a consciência de que é para trabalhar. Yara, eu entrei no curso exatamente para fazer o curso de passe
para poder trabalhar, assim. Esse foi o meu objetivo. Aí, para fazer o curso de passe, a gente tem que passar pelo básico 1, básico 2. Eu nem sei quando que pode fazer o... Básico 3, a partir do básico 3. Ah, tá. Porque eu quero, pelo menos uma vez por semana, eu senti essa necessidade de trabalhar com passe, tanto que eu quero terminar, defender o doutorado agora em setembro, quero fazer um curso de reiki e depois fazer o passe, porque eu quero trabalhar com isso. Quando você estiver no básico 3 e tiver o curso de passe, vocês vão ser notificados para fazer inscrição. Mas o que eu quero dizer para vocês, não façam passe, não façam curso mediúnico se não for para trabalhar, tá bom? Porque a gente começa a abrir canais. Então, voltem a estudar, leiam muito, façam aprendizes do Evangelho, façam tudo o que vocês puderem fazer. Estudem, 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 estudem. Essas pequenas porções de estudo que a gente faz, né, Lu? São devagarinho, justamente para que a gente vá aprendendo devagar. É muita coisa. É muita coisa. E a gente ainda não está apto a saber tudo, né? E o mais importante é que o conhecimento ele não se perde, né? Então, a gente sabe que isso aí vai ser carregado para as próximas encarnações. A gente vai estar já com esse conhecimento já dentro do espírito, né? Então, nada então se perde. A gente galgou o passo do conhecimento, mas Exatamente. tem que galgar junto à prática. É assim que funciona o processo evolutivo. E o mais importante, quando você assume um compromisso dentro de uma instituição, seja qual for, que vocês queiram botar, é um compromisso, né? É um trabalho, né? Voluntário, tudo bem, mas é um trabalho, é um compromisso. Você vai estar fazendo uma conexão com o espírito que vai trabalhar contigo naquele momento. Então, se você faltar, ele vai ter que correr atrás de outro canal, né? Ou seja, é um compromisso, é muita responsabilidade, né? Então, quando a gente assume o compromisso, não tem férias, né? Então, é lógico que, eu vou tirar férias, mas você tem que avisar antes, né? Lá para o teu dirigente, para o responsável do trabalho, que você vai faltar, porque você vai estar fazendo uma viagem, aí a espiritualidade está ouvindo e já vai ajeitar um outro médium que vai poder fazer o que ele está ali para trabalhar, né? Então, a gente, quando vai em todos os cursos que tem do DEPOI, do passe, eles reforçam muito isso. Você assumir um compromisso, então saiba que não é uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Você está arcando com a instituição, né, com o GEMB, no caso, e com a espiritualidade. Né? Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que precisam de ajuda. Aí é que entra o nosso amar ao próximo como a si mesmo. Vocês não têm noção. Sexta-feira, a Elaine estava no trabalho comigo, ela pode atestar para vocês a beleza que foi o término do trabalho. É muito bom. O abraço amoroso que a gente trocou. Como foi gostoso sair de lá. Como é abençoado trabalhar mediunicamente. Pode falar, Elaine. De novo. Essa semana eu não estou porque eu estou ruim da gripe. Não vou contaminar tudo, mas você pode dizer o que você viu lá, como é importante. É um trabalho maravilhoso. É uma troca de energia, uma troca de... Eu me sinto ali, né, fazendo esse trabalho ali, não o trabalho, no caso, recebendo, né, o trabalho de vocês. Você está trabalhando. Como se você estivesse fazendo uma terapia em grupo. É muito entendeu? Bom. É uma coisa muito bom que acrescenta muito o que cada um está passando, né? Acrescenta demais. É muito importante o trabalho, é isso que a gente quer dizer. Tá? Sim. Então, a gente começamos com Jesus, né, falando da cocriação do planeta, e pode parecer que isso não tem a ver, mas olha a nossa responsabilidade com ele, com tudo que ele fez por nós, se a gente não exercer com educação, com trabalho, com amor.
Se a gente não colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu dos ensinamentos dele, a gente está sendo egoísta, né? Agora a gente fala assim, da É muito responsabilidade, aprendizado, né? mas é um prazer tão grande, quando você começa a trabalhar, é um prazer tão grande, é um bem-estar tão grande, que você não vê a hora do dia chegar para você voltar a trabalhar, voltar aquela troca de interação com as pessoas, né? Porque as pessoas depois vão te conhecendo, elas vão te procurando para você conversar, para você orientar, e essa é uma troca maravilhosa, né? Então, não é só aquele momento do passe, né? Que você fala, é o passe, mas é todo o conjunto do trabalho, né? Que é muito envolvente, é muito estimulante, é muito bom, né? E você vê as pessoas chegarem de um jeito, e no segundo, terceiro dia de trabalho, elas já estarem diferentes. É emocionante. Eu passei por essa emoção sexta-feira, tive que me controlar muito para não chorar, porque foi emocionante para mim. Fiz questão de falar com a moça que estava lá, e dela eu recebi um abraço com tanta energia, com tanta... que eu não consegui esquecer. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, e falo para vocês do meu amor, é para vocês saberem que eu gosto do que eu faço, eu estudo, eu me dedico, mas a responsabilidade não é pequena. Então, pensem, olhem para vocês, cuidem de vocês, modifiquem o seu comportamento em primeiro lugar. Olhem pela sua família e depois busquem trabalhar na casa espírita. Uma vez na semana, se vocês puderem fazer isso. Vocês não têm noção como a vida da gente modifica. Em qualquer lugar, gente. Em qualquer casa espírita. Onde o coração de vocês estiver feliz. Eu trabalho na biblioteca de segunda-feira, né? Mas tive uma semana que eu não pude ir. Nossa, eu estava morrendo de falta, sentindo uma falta tremenda de ter ido. Não vi a hora de chegar na outra segunda-feira, de pegar e ir lá trabalhar. É gostoso. Aquela troca de energia, de você, né? Mas só em oferecer um livro para as pessoas lerem é muito gostoso essa energia. O Paulo quer falar. Eu fiz muitos amigos lá também, eu me sinto muito bem quando eu vou lá. E até hoje eu consegui não faltar nenhum dia. É muito gostoso. Ai, que bom, Paulo. Eu consegui, eu só faltei uma vez. O que eu espero. Diga. As pessoas lá são muito, muito legais, são amigos de verdade, você percebe. O que eu queria... Oi? Eles estão falando, o Paulo está falando da onde, no caso? Não entendi. Do trabalho que ele faz na biblioteca. O Paulo também é voluntário no GEIB. O Paulo, a Moni, a Luzia, eu, a Elaine. Quem mais? Queria dizer que eu já fiz o curso de passe, fiz o curso de perispírito, fiz o curso do átomo ao arcanjo, tudo aí no GEIB. Tá. Mas eu não trabalho no GEIB porque eu trabalho nas casas André Luiz. Ok, mas você está trabalhando. Você está trabalhando, amada. Trabalho externo, não é nem na casa, né? A gente visita instituições de cárcere, né? Fundação Casa e tal, Polícia Civil, Polícia Militar, Romão Gomes, e aí, sem nem o pessoal da André Luiz saber, mas eu uso muita técnica que eu aprendi aí no curso de passe de vocês, que eu acho que é mais forte. Então, eu fiz o curso, não uso aí, mas uso fora. Ótimo, é isso que eu quero dizer. Nós temos colegas que estudaram conosco, mas que trabalhavam no centro de Umbanda. Está errado? Não. Cada um escolhe seu caminho, o importante é fazer. É fazer, é amparar o outro, tá bom? Então, o motivo da aula de hoje é falar de Jesus. Nada melhor do que exemplificar Jesus com o trabalho. Então, que ele esteja sempre no coração da gente, que ele traga sempre para o nosso coração muita luz, muita paz, e que ele seja o nosso guia, que a gente não solte da mão dele de jeito nenhum. Essa é a mensagem de hoje para vocês, que a mãozinha dele esteja conosco o tempo inteiro. Porque sem ele não conseguimos seguir em frente, somos muito primitivos. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Tem
uma amiga que no final da... Eu trabalho também de terça-feira de manhã, também lá no GEMB, no Passe, e ela fez uma finalização, e eu me emociono muito quando ela faz, porque ela vem com umas preces finais muito lindas, né? E aí ela falou que, na verdade, a gente tem que pedir para Jesus nunca largar da nossa mão, porque às vezes a gente larga a mão dele. Então, ela fez essa comparação, e aí, quando eu vou falar alguma coisa, eu falei, Jesus, não me larga, pelo amor de Deus, não me larga, porque às vezes eu posso escorregar, mas você não me larga. E daí fiquei com essa imagem, né? Ela fazendo, a gente todos de olhos fechados, ela fazendo, e aí eu percebi, né? Você vai se levando na prece, né? E aí eu senti que Jesus segura, eu falei, opa, é essa imagem que eu quero para não me largar. É isso aí. Ou aquela do barco na tempestade, né, gente? A tempestade comendo solto, Jesus dormindo tranquilo. Aí você vê que o negócio está pegando e que você sabe que você não tem competência para segurar, vai lá, Jesus, pelo amor de Deus, mano, ajuda aqui. Eu gosto do Pegadas, a imagem que me lembra Jesus é Pegadas na Areia, aquela que... gostoso demais. 2 pares, né, de pegadas, e depois, de repente, quando eu estou na pior, só tem um par de pegada porque ele me carregou no colo. Eu prefiro essa imagem. Essa semana eu fui presenteada, não estou falando isso para me gabar, mas é para mostrar para vocês como a gente recebe muito mais do que a gente dá. A gente tem um porteiro aqui, o Francisco, que eu sou apaixonada por ele. E ele, quando veio para cá, descobriu que eu era espírita, porque me viu carregando o livro na mão, né, e perguntou. E eu falei, dei atenção para ele e tal. Aí ele perguntou sobre o Evangelho. Eu e o Léo compramos um Evangelho no GEMB, dedicamos para ele e tal. Bom, ele passou por vários processos na vida dele, o pai dele ficou muito doente, veio a falecer, e a mãe dele ficou muito ruim. E a gente levou a mãe dele para o tratamento no GEMB. Né? Agora ele saiu de férias e foi para lá. Está aqui, eu deixei aqui, porque eu não tive coragem. A mãe dele mandou para mim. Padinho Padeciso. Que fofo. Eu acredito em imagem? Não, eu sou espírita, né? Mas o que você faz quando você recebe um carinho desse tamanho? Nossa! Para eles, isso foi tudo. A mãe dele fez o tratamento, ficou bem, e ele me trouxe essa imagem. O Léo falou, mas a gente não usa imagem. Eu falei, não importa que a gente não usa, Cristo. A outra me trouxe um terço, eu vou falar, não quero, pelo amor de Deus. O que eu estou fazendo? Cadê a minha caridade? Entendeu? Então, não importa, o coração tem que estar fazendo aquilo que ele pede, com amor, com carinho, e saber que o que vale é a intenção, é isso mesmo. Exato, O que vale é a intenção com que as pessoas fazem, ou se a pessoa vai para um lugar e vai rezar por mim, não interessa o lugar que ela foi rezar por mim, ela foi rezar por mim, meu Deus do céu. E, no mínimo, essa imagem está impregnada do amor deles. De amor, total. gente. Como é que eu vou tirar daqui? Eu não posso, não tenho esse direito. Então, são essas coisas que eu quero dizer para vocês que compensam demais a vida da gente, o estudo da gente. Façam, ajudem, orientem, estendam a mão, abracem. Às vezes a pessoa não está querendo conversar, mas ela dá um abracinho nela, assim, bem gostoso, dá um beijo na cabeça. As coisas modificam com amor, tudo funciona com amor, tudo. É isso que Jesus quer da gente. Façam, só façam. E sejam muito felizes fazendo. Né, Lu? Com certeza. Vamos lá finalizar, amiga? Vamos. A Elaine vai fazer as vibrações. A Luana pediu para colocar, ela não estava muito bem, que ela está com Covid, ela saiu um pouco antes, avisou para colocar ela nas vibrações. É Luana. Já marcou? A Luana, a Naira e a Roseli Portela. Tá bom. Beleza. Okay, eu passei um também, Elaine. Eu passei um nome também. Aonde? No grupo de WhatsApp. Ah, tá. Não tinha visto. Por favor, obrigada. Então, vamos lá. Eu vou fechando para a gente poder passar a bola para vocês encerrarem, tá bom?
Então, mais uma vez, vamos agradecendo a Deus e a Jesus por esta aula, por estarmos juntos mais esta semana, pedindo a Deus e a Jesus que não nos desamparem de jeito nenhum, que não soltem a nossa mão de jeito nenhum, que a gente tenha uma semana de luz, de amor, de muita fé, de muito aprendizado, e que sigamos sempre com o coração cheio de amor, distribuindo amor aonde quer que a gente vá, em qualquer circunstância. Então, vamos agora envolvendo com muito amor e muita gratidão as nossas queridas Elaine e Beth, que encerrarão a aula de hoje com as vibrações e a prece. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos elevando nossos pensamentos a Jesus, fazendo vibrações para que o nosso mundo tenha paz e harmonia. Vibremos. Pelos nossos governantes e nosso Brasil. Vibremos. A todos que estão em asilos, orfanatos, nas ruas, passando fome e frio nesse momento. Vibremos. Pelas casas de caridade, hospitais e nossa casa espírita, Manuel Bento, vibremos. Agora pelos nossos lares, filhos, pais, netos e todos aqueles que de alguma forma necessitam de amparo. Vibremos. E a nós mesmos, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui aprendendo os ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos deixou. Vibremos. Vamos agora pedir essa vibração Aparecida Moraes, que testou positivo para Naira de Almeida Silva, que também não está bem, Roseli Portela e Tiago Diniz. Que todos tenham muita saúde, muita paz. Vibremos. E agradecemos ao nosso Pai Criador e a Jesus, toda a espiritualidade, por essa oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a Jesus e aos espíritos de luz pela companhia na aula de hoje, as educadoras, aos colegas que participaram dessa aula tão rica. Que todos tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, que haja muita paz e muita luz na semana.